A graça e a paz do Senhor Jesus, querida igreja, irmãos de Pirajuí, Igreja Batista Missionária. Tô aqui fazendo esse vídeo, gravando, para dar continuidade à palavra do Senhor e dizendo que somos muito gratos, eu sou muito grato, eu e minha esposa Andréia, muito grato a todos vocês pelo suporte missionário, né, pelo sustento missionário que a cada mês vocês nos enviam, e que é uma alegria para nós poder servir a igreja junto com a nossa equipe pastoral tão valiosa, tão preciosa aos olhos do Senhor, e todos os demais líderes, as esposas, os líderes de ministérios, diáconos, e cada um que serve, por mínimo que possa parecer, é sempre muito importante a sua participação no corpo de Cristo. E por isso que a palavra de Deus, ela é a base da nossa fé, é ela que nos conduz, é ela que nos guia. Então nós temos caminhado pelos primeiros capítulos de Gênesis. Agora no capítulo 3, nós vamos falar hoje sobre do versículo 16 até o 19. É uma história bem interessante, porque muitas pessoas atribuem, é uma parte triste, né, da história bíblica, mas é tão importante esse texto, porque após o pecado, o que é que muda, né? A gente sempre tenta imaginar como era antes, e a partir do relato bíblico nós podemos perceber muitas coisas, podemos concluir muitas coisas. Mas também, como eu falei desde a primeira vez que tive a oportunidade de abordar com vocês aqui o livro de Gênesis, nós sempre nos remetemos também a Apocalipse 21 e 22, que são os dois últimos capítulos da Bíblia. Então nós estamos esses 3 primeiros capítulos de Gênesis. 1 e 2 é antes do pecado, antes da desobediência. Capítulo 3 é o relato da desobediência, e precisamente nesses versículos nós temos o castigo, vamos assim dizer, a punição pelo pecado, né? Deus vem e ele começa então a dar as consequências, a dizer quais serão as consequências, o que é que vai acontecer agora que o homem e a mulher pecaram, desobedeceram a Deus, pecaram. O termo pecado, né, ele é um termo que precisa ser definido muitas vezes. Muitas vezes nós dizemos pecado, como nós aprendemos no evangelismo explosivo, os irmãos conhecem bem aqui em Pirajuí, é tudo aquilo que desagrada a Deus, seja em palavras, atitudes ou pensamentos, e também ações omissas, né? Aquilo que ou seja, falta de ação, a omissão também é pecado. Então, após o pecado entrar na vida do ser humano, ainda vai ter um outro, domingo que vem ainda continua sobre esse ponto. Domingo passado você ouviu sobre a sentença que Deus dá à mulher, a serpente, né? Também designando de certa forma espiritualmente o diabo. E no texto de hoje, esses versículos 16, 17, 18, 19, são 4 versículos, ele vai falar, um versículo fala da mulher, e os outros 3 são a palavra de Deus direcionada ao homem, né? Perceba também que até aqui a mulher não recebeu o nome ainda de Eva. Esse nome não é mencionado. Vai ser no domingo que vem que nós vamos ver isso, né? Mas aqui é tratado o homem e a mulher, né? Adão e o varão e a varoa. Eles são um casal, né? Aqui nós temos um homem e uma mulher. Eles são casados, não é? Casados antes da queda, e como Deus havia colocado uma árvore no meio do jardim,
ordenando que eles não comessem daquela árvore, então é justamente aí no capítulo 3, você conhece bem a história, a serpente, né, que nós sabemos que é Satanás, que usa a serpente para falar e tentar a mulher, e a mulher fala com o seu marido, e ele então também come, os dois comem do fruto que Deus havia proibido. Então agora toda a situação vem. E a gente olha muitas vezes achando que nós haveria um retorno, ou que a redenção é um retorno para aquela situação que eles tinham antes do pecado. Mas na verdade a redenção é muito maior do que isso. E nós vemos em cada texto o evangelho, que é a mensagem do evangelho, a mensagem da salvação, ela está explícita. Então eu quero te convidar a ficar em pé agora, abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, versos 16 a 19, e vamos ler. Eu vou ler na Almeida 21. Eu tenho, nos meus estudos bíblicos, eu sempre procuro começar com a corrigida, ou a Almeida, que tem um texto mais clássico, um texto mais literal. Então a corrigida, a Almeida 21 também pode ser usada. E depois partir para outros textos, mais, às vezes, quando há necessidade de uma tradução mais fiel, mais à luz de um maior conhecimento, que leva a uma tradução mais precisa. E nesse texto aqui nós temos uma frase que vai chamar a atenção nesse aspecto. Então, você está em pé? Vamos ler. Disse para a mulher: multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido. Ele te dominará. E disse para o homem: por que destes ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore da qual te ordenei? Não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Com sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e ervas daninhas, e terás de comer das plantas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste tirado, porque és pó, e ao pó tornarás. Senhor nosso Deus, eu te agradeço pela palavra, a tua palavra, que é viva e eficaz, e é através dela que nós nos movemos, nós vivemos e somos redimidos pelo poder da palavra, que se fez carne, habitou entre nós, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e assentou-se à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Guia-nos, ó Pai, e nos abençoe nesta noite, nesta palavra, nesta semana, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, e aqui nós temos esse texto, então, que poderia ser bem denominado a origem da dor e do sofrimento. E é justamente isso que chama a atenção das pessoas nesse texto. Ou seja, a quantidade de dor, a quantidade de dificuldade, a vida dura, justamente que inicia nessa situação aqui do homem e da mulher, né? Então, que vai nos levar a uma situação de sofrimento, de tristeza, que é a vida do ser humano. Então, um dos objetivos do texto é justamente explicar, né, por que há esse sofrimento. E, por exemplo, na minha família, essa semana, hoje nós estamos muito alegres, né? Hoje é domingo, dia 1º de junho. Então, há 2 dias atrás, dia 30 de junho, nasceu a nossa neta, filha do Daniel e da Madison. Ela chama Maeve Kate. Então ela nasceu na madrugada da quinta-feira, né? Da sexta-feira, perdão. Ou eu que estou enganado, peraí. Hoje é dia 1º, dia 31, dia 30. Exatamente, na madrugada da sexta-feira ela nasceu.
E a Madison optou, ela foi bastante intencional em ter um parto normal, teve o parto em casa, né? E não foi para o hospital, ficou em casa para esperar a bebê chegar. Esperava-se que ela chegasse um pouco antes, né, na semana anterior e tal, então foi uma espera, ou seja, depois de 9 meses, né, aqueles últimos dias, aquela espera toda, e ela entrou praticamente, ela começou a sentir as dores que Deus descreve aqui na palavra, na terça-feira à noite. Então foram praticamente de terça para quarta, de quarta para quinta, de quinta para sexta. Foram praticamente 3 noites de dores, até que na sexta-feira, melhor então dizendo, eu falei na quinta, né? Na sexta-feira, em torno de 3h30 da manhã, a Maeve Kate nasceu, né? Foi dada a ela a luz, ou seja, melhor, ela foi entregue à luz, né? Ela foi dada à luz, aquilo que nós não víamos antes, né? Por exemplo, a irmãzinha dela, a Veida, acordou na sexta-feira, então ela viu pela primeira vez, né? Porque antes ela estava oculta, né? Ela viu a sua irmãzinha, que estava dentro da barriga da mãe. Então o primeiro versículo justamente fala dessa situação. Então dá para a gente entender que antes da queda, do pecado, da desobediência, havia possivelmente alguma dor, mas era diferente, era algo que não... Deus vai multiplicar essa dor agora, com um sofrimento grande. Então todas as mulheres, né, que passam por isso, e também os maridos que acompanham as mulheres, têm esse conhecimento de que dói, né, de que realmente é uma dor muito grande, sem contar a expectativa, né, se vai nascer bem, se vai nascer vivo, se a mãe vai sobreviver também, ou seja, todo esse mistério que gira em torno disso. Mas o texto também não fala só sobre isso, ele fala também sobre a relação da mulher com o marido. E vai dizer, né, que a partir de agora a mulher ela terá que se submeter, ela será governada pelo marido no casamento, na relação do casamento, né? Então isso é interessante também. Mas o sofrimento que Deus vai impor, tanto à mulher como ao homem, ele tem um objetivo, né? Qual é o objetivo do sofrimento? Muitas vezes nós pensamos, bom, o objetivo é corrigir, disciplinar, é uma restauração, porque Deus tem em mente duas coisas, né? Penso eu, aqui, quando ele tem que lidar com o pecado do homem e da mulher. Ou seja, uma coisa que Deus tem em mente é preservar a semente humana. Ou seja, a condenação da morte já está dada. O ser humano vai morrer. Mas por que ele não morre imediatamente? Ou seja, muitas pessoas se perguntam isso no texto de Gênesis. Porque Deus vai preservar a semente humana até que venha aquele que poderá redimir o ser humano. Redimir a criação, não só o ser humano, mas toda a criação. Então, Deus tem em mente isso, preservar essa semente como a coroa da criação, e a outra é finalmente redimir a sua criação. Então é isso que vai fazer com que Deus então dê essa disciplina, esse sofrimento. É interessante porque o sofrimento ele tem um poder de transformar a vida das pessoas, né? Quando a gente sofre, a gente passa por essa transformação. Por exemplo, uma mulher que tem a dor de ter o filho, né, garante com isso, essa gestação, essa dor e tal, isso vai potencializar o amor, o cuidado que a mãe tem com a criança, né? Mesmo no Novo Testamento é dito que depois da dor de parto vem a alegria da mãe em ter a criança, né, em receber a criança. Assim como também o trabalho que Deus dá ao homem faz com que ele se foque, que ele seja focado para a sobrevivência
e não tenha tempo, né, de se dedicar a atividades pecaminosas, atividades da maldade. Por isso que a gente interpreta, por exemplo, quais são os dias da semana que mais acontecem crimes, maldades, que mais as pessoas entram em problemas pecaminosos. São justamente os dias que as pessoas não trabalham, os finais de semana, né? Então isso vai abrir caminho também, ou seja, isso vai exigir que o Messias, né, o Salvador, ele passe por esse sofrimento, porque a terra está amaldiçoada, a morte agora é a realidade, e a redenção, então, ela vai passar por todo esse desafio, esse caminho, que não tem outro caminho para redimir, né? Então, por isso, então, essas coisas vão acontecer. Na questão da relação entre o homem e a mulher, porque, veja bem, aliás, a maioria dos sofrimentos, do que leva as pessoas a sofrer, se você for pensar bem, nem é o sofrimento físico, de alguma forma, né? O trabalho árduo, mas é o sofrimento dos relacionamentos quebrados, das dificuldades, as decepções, as frustrações com as pessoas. Ou seja, o relacionamento entre os seres humanos, o relacionamento entre o marido e a mulher, é isso que causa maior sofrimento muitas vezes. E aqui Deus fala então que o teu desejo será para o teu marido. E aqui é a frase que outras traduções podem nos dar um melhor caminho para o que Deus está querendo dizer aqui. E a tradução, por exemplo, eu vou citar aqui a King James atualizada, que diz assim: seguirás desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará. Então, ou tem outras traduções que falam, o teu desejo será contra o teu marido. Por quê? Porque no casamento existe o conflito. E toda vez que há um conflito entre o marido e a mulher, um conflito, qual decisão tomar, que caminho tomar, o que fazer? Então, Deus deixa claro aqui que o homem tem a responsabilidade, ele tem a última palavra. Porque o homem foi criado primeiro e ele recebeu a ordem do Senhor. A mulher foi enganada pela serpente, mas ela falou com o homem e o homem ouviu a mulher. Então, é muito claro aqui que a responsabilidade repousa sobre o homem e é dado a ele esse domínio. Antes do pecado não era assim, né? Antes do pecado não tinha esse governo do homem sobre a mulher, a não ser justamente pelo fato dele ter sido criado antes da mulher. Obviamente, ele tinha uma experiência que a própria mulher não tinha, e por isso, né, ela era num certo grau dependente dele. Mas agora eles vão ter filhos, né? Deus está determinando então que dentro de uma relação do casamento, o governo está sobre o homem, do homem e não da mulher. Quem deve governar a casa, quem deve ter a última palavra, a decisão, é o homem. Mas sempre haverá conflito. E justamente a mulher vai tentar dominar, ela vai tentar influenciar, ela vai fazer tudo. Tanto é que a gente tem um ditado que os irmãos conhecem bem, né? Que o homem é o cabeça, mas a mulher é o pescoço, né? E é curioso, irmãos, porque eu sei que nas nossas igrejas, né, no Brasil, sobretudo, o número maior de crentes que servem ao Senhor é sempre de mulher. Os homens sempre têm mais dificuldade. Agora, aqui a mulher realmente ela fica numa situação de desafio. É um desafio para a mulher, porque ela não tem o governo, ela não tem a liderança, mas ela sabe muitas vezes o que é correto. E aqui é onde eu vou concluir a mensagem com vocês vão ver onde nós vamos chegar. Por quê? Porque essa relação é interessante. Quando você olha o Antigo Testamento sem olhar a luz do Novo Testamento, você fica nessa situação, nesse embaraço aí, nesse caminho perdido. Mas quando nós lemos que Paulo diz lá em Efésios, no capítulo 5, que
o grande mistério que está na relação do marido e da esposa, na verdade, é o mistério entre Cristo e a igreja. Então, por que, que a mulher tem que obedecer o marido? Por que, que a mulher tem que ser governada pelo marido? Porque a mulher representa a igreja e o marido representa Cristo. Agora, veja bem, o seu marido não é Cristo. Você, marido, você não é Cristo. Você não é o Senhor, você não é Deus. Então não se coloque na posição de Deus. E a mulher tem que ter consciência que o marido pode sim estar sendo influenciado pelo diabo e não por Deus. Porque aqui na história, a mulher foi tentada, foi enganada pelo diabo. Mas, nos nossos dias, a coisa pode ser o contrário. O marido pode estar tentando levar o casal, a família, para o caminho do diabo. E a mulher pode estar fazendo justamente o contrário, tentando levar as coisas para Deus. Então, agora a questão é, o marido deve amar a esposa, né? Eu tenho ouvido recentemente respeitar, amar, por quê? Porque casos, por exemplo, de maridos que batem nas mulheres, espancam, ainda é muito, e não é só em países, digamos assim, desenvolvimento, como se diz. Países como a França, por exemplo, o número de maridos que batem nas mulheres e abusam das suas esposas é muito grande. Nos Estados Unidos também, no Brasil é enorme, em todos os lugares, porque o homem tem maior força física e ele se aproveita dessa força física. Então, qual que é o problema aqui o texto? Ele continua seguindo justamente aquilo que nós vimos lá atrás, no capítulo 1, quando Deus fala que o ser humano, o homem e a mulher, eles têm que dominar a criação. Esse domínio da criação, então, leva a esse conflito, porque a mulher continua tendo potencial de domínio, de liderança. Então agora quem é que vai mandar na casa? Né? Quem é que vai mandar na família? Quem é que vai mandar? E esse conflito vai seguir. Então, o conflito, ele vai terminar quando há um acordo, quando há uma aliança, um acordo. E aí é que entra justamente a palavra de Deus como solução. Mas até que isso aconteça, haverá conflito, haverá violência. A violência nem sempre é só física, existe violência verbal. Né? Quando a mulher ela fala, ela quer influenciar o homem e ela fala repetidamente, né, nos ouvidos dele, ou fala na cabeça dele, vamos assim dizer, né, enchendo a cabeça dele com as suas reclamações, com os seus argumentos, né, ela está, isso também é uma violência, né, e aí o marido, tanto o marido como a mulher, né, lá no Senegal, por exemplo, as mulheres batem nos maridos com os porretes que elas têm, que elas usam para pilar, né, o milho, pilar os grãos. Então é um pedaço de pau desse tamanho assim, ela sai dando na cabeça, né, do marido, dando nas costas do marido, se o marido ficar não querer obedecer o que elas falam. Né? Então tem sociedades, né, todo esse conflito que existe, essa guerra. Isso vai levar também, porque como por exemplo, o homem tem que trabalhar para cultivar a terra, como nós vemos aqui no texto também. Mas por que não fazer o outro trabalhar para mim? Então isso, e aí vem o que? A escravidão. Né? A escravidão ela tem várias faces, ela tem vários desdobramentos, vários níveis, vamos assim dizer. Né? Um assalariado mal pago. Né? Eu gosto sempre de lembrar que o meu amigo missionário Gilbert Howe, que nós trabalhamos juntos no Senegal, organizamos o seminário bíblico, ele enquanto eu, por exemplo, estava organizando o currículo e tal, ele era o cara que estava ali mais na construção, né? Então, trabalhando na construção, colocando os tijolos e tal, e contratando pedreiros, né, para fazer os tijolos, os blocos. Mas uma coisa que sempre guiou ele como princípio, ele sempre procurou pagar às pessoas contratadas mais do que o que se paga no mercado. Por quê?
porque justamente para ser justo, porque ele sabia que muitas vezes os salários são injustos, né? Então, pagar mais do que aquilo que está sendo pago é algo que dá um bom testemunho cristão, né? Então você vê aqui, esses conflitos vão levar às guerras, vão levar às disputas, seja dentro da família, seja lá fora no mundo dos negócios, no trabalho, seja entre os países, né, os governos, que eles dominam, eles querem dominar as pessoas através dos impostos, né? Quando o governo aumenta o imposto, você tem que trabalhar mais para pagar o governo, para que o governo use esse dinheiro, às vezes para o bem, às vezes para o mal, né? A corrupção, então a corrupção, escravidão, tudo isso vai surgir, não é? Nesse contexto de pecado. E aí o que é que o texto da palavra de Deus então nos diz? Que a igreja vai surgir e ela vai obedecer a Cristo. Assim como a mulher obedece ao marido, a igreja deve obedecer a Cristo. Agora, lá no final, quando nós estivermos com o Senhor no novo céu e na nova terra, na nova Jerusalém, Jesus diz que não haverá casamento mais. Por quê? Então aí você vê que o ser humano, ele redimido, ele será emancipado completamente na nova vida, na nova ressurreição, ou na ressurreição, porque não haverá casamento, não haverá homem e mulher, digamos assim, essa diferença de sexo, porque todos serão como os anjos que não se casam. Então, então todo ser humano vai assumir justamente a noiva de Cristo, que essa também é a noiva ataviada de Cristo, né? Lá em Apocalipse, no capítulo 21 e 22, né, que são as referências que eu tenho aqui, que eu separei para mencionar, quando diz assim: eu, João, vi a cidade santa, Apocalipse 21, 2, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada ou ataviada como uma esposa ataviada para o seu marido, vestida, né, para o seu marido. E depois no verso 9, e veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas pragas e falou dizendo: vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do cordeiro. Então a igreja, quando a mulher tem que obedecer ao marido, é um sinal, é uma figura justamente da igreja. É um sinal da igreja que submete a Cristo, né? E isso nos leva, então, a parte da história que Deus fala com o homem, né? E ele vai dizer justamente que a terra é maldita por causa dele. Mas ainda falando sobre o conflito do casal, essa história também nos remete a uma outra história, que é justamente, assim como você tem Adão e a mulher no jardim, na criação, na nova criação você tem a história de Ananias e Safira em Atos capítulo 5. Por quê? Os conflitos eles se resolvem com um acordo. O problema é que esse acordo não pode ser em desacordo com a vontade de Deus. E aqui é onde eu falei que você, marido, eu, marido, nós não somos Deus, nós não podemos nos colocar na posição de Cristo. Então, o casal Ananias e Safira queriam parecer bem na fita, né, bem na igreja, porque alguns irmãos, como por exemplo o Barnabé, que vendiam as suas propriedades e distribuíam de acordo com a necessidade, né, que era distribuída pelos apóstolos, pessoas generosas, que se desprenderam desses bens materiais, venderam e entregaram tudo para ser distribuído aos irmãos mais pobres que estavam passando sofrimento, muita necessidade. Então eles vão justamente querer também ter esse status, vendem um terreno e
conserva uma parte do valor, mas entrega outra parte, uma parte do valor, dizendo que era o valor total. Então, portanto, eles mentiram, né, para os apóstolos. E o Pedro, com discernimento espiritual, sabia que eles estavam mentindo. Mas a Bíblia diz que eles entraram em acordo. Ananias e Safira, o marido e a mulher, entraram num acordo para mentir, para enganar, para tentar enganar os apóstolos e a igreja como um todo. Então eles morreram por causa disso. Esse texto fala da morte de Ananias e Safira. Primeiro o homem, depois a mulher. Justamente porque os dois estavam nesse acordo. Então, o casal, ele tem que entrar em acordo, mas é melhor que esse acordo seja também em acordo com Deus. Porque se o casal entrar em acordo, mas estiver em desacordo com Deus, não vai ser um bom negócio, né? Não vai ser um bom resultado. Então, entre em acordo, sim, mas entre em acordo com Deus, é bem melhor, né? Então, a mulher obediente traz essa figura da igreja que obedece. Assim como aquele casal foi punido com a morte porque desobedeceu, porque mentiu, eles então vão, de certa forma, eles vão abrir caminho para uma igreja obediente, porque a igreja ela é a esposa de Cristo, ela não pode desobedecer a Cristo. Assim também a família. Então, qual é o princípio espiritual que nós temos aqui, o princípio teológico espiritual nessa história de Gênesis capítulo 3? Todo pecado traz suas consequências ruins. Tá? Essa é a primeira coisa. Todo pecado traz consequências ruins. Em desacordo com Deus, não ouvir a Deus, não obedecer a Deus, vai trazer consequências ruins. E aqui as consequências continuam sobre o homem. Ou seja, o caminho até a maldição, né? Assim como a serpente foi amaldiçoada, pela segunda vez aqui aparece a palavra maldição. E é por isso que também lá em Apocalipse 22, na restauração, na redenção e na restauração, na consumação da criação, ninguém mais será amaldiçoado. Ninguém mais será. Então a maldição, ela começa aqui e ela vai terminar na restauração de todas as coisas, quando o reino de Deus em Jesus Cristo for pleno. E a terra produz ervas daninhas e espinhos, dificultando assim. O homem vai ter que trabalhar duro todos os dias para conseguir o seu alimento. Não é mais tão fácil pegar nas árvores, tem que plantar, tem que colher, depende das intempéries, né, que não é mencionado aqui diretamente, mas você tem as intempéries que podem acabar com a sua colheita, ou seja, a dúvida, a incerteza do amanhã, né? Hoje no mundo nós vivemos incertezas, né? Quem é que sabe, né, quando vai ser, se vai acontecer uma nova guerra mundial, os governos, né, tudo se degladiando. Bom, o mundo, desde que eu conheço, desde da década de 80, né, do século passado, que eu acompanho as notícias, na época tinha uma guerra entre o Irã e o Iraque, né, e aquela coisa toda. Alguns mais antigos vão lembrar também das guerras, né, do Vietnã, por exemplo, que envolveu também os Estados Unidos e tudo. Então, tudo isso vai acabar onde, né? Tudo isso são as incertezas. Incerteza do tarifaço, a incerteza do desemprego, a industrialização, a desindustrialização, tudo isso que está acontecendo no mundo é resultado desse sofrimento todo. E aí então o plano de redenção é traçado aqui pelo Senhor, porque quando ele fala então que ele coloca que a mulher terá filhos com dores de parto, ele está dando uma esperança, porque então
a mulher terá filhos. E por que ela terá filhos? Porque dos seus filhos virá um que vai pisar a cabeça da serpente. E todas as crianças vão ser amadas e cuidadas pelas mães. As mães serão esposas prudentes, esposas valiosas. Os maridos vão amar as suas esposas, vão trabalhar e prover o pão para as suas famílias, e todos vão ouvir a Deus e vão seguir a Deus. Esse é o padrão agora que Deus estabelece. Querem viver sobre a terra até que a redenção venha. Então a redenção está prometida, o Salvador está prometido, e aqui também está implícito que o Salvador, para que ele possa salvar, ele terá que passar pelo sofrimento. Muitos leitores do Antigo Testamento, muitos judeus não conseguiram enxergar isso aqui. Por isso é que quando Jesus ele fala, ele morre na cruz, muitos perdem a esperança. Até hoje, quando se fala da morte de Jesus, as pessoas, os religiosos hoje, por exemplo, judeus, muçulmanos, que acreditam que Jesus é um profeta, mas não acreditam que ele morreu na cruz, é porque não entende o que esse texto aqui de Gênesis 3, 16 e 19 está nos mostrando. Para a redenção, tem que passar pela morte, pelo sofrimento, porque a morte está ligada ao sofrimento. Você é pó e ao pó você voltará. Então, essa condenação, essa maldição da terra, porque aqui fala também da relação não só entre o homem e a mulher, marido e esposa, mas também tem a relação difícil entre a terra e o homem. Porque o ser humano, porque a terra produz espinhos, o homem tem que trabalhar a terra e depois ainda morrer e ser devolvido à terra porque ele veio da terra. Então, na Nova Jerusalém não haverá mais maldição, não haverá choro, não haverá... Mas por quê? Porque o Salvador, ele passou por esse caminho, ele sofreu a fome, sofreu a sede, sofreu a violência, maior violência dos homens, sofreu debaixo do império, da ganância, da maldade do ser humano. Ele sofreu naquela cruz, ele sofreu desprezo, ele sofreu a traição, ele sofreu tudo isso e até a morte para poder reverter esse processo e dar nova vida. E agora a nova vida, então, qual que é a nossa aplicação para tudo isso? Se o princípio teológico é que nós temos que ouvir a Deus, porque a desobediência trará coisas ruins, mas Deus renova a esperança, mesmo que seja pela dor. Deus está usando aqui a dor, o sofrimento, para manter o seu plano inicial. E ele vai, e aí a nossa aplicação é para o homem, porque eu quero me deter aqui para concluir, irmãos, quando Deus fala assim para o homem, e aqui isso serve para a mulher também. Ele diz assim, volte aí no texto, no versículo 17, porque destes ouvidos à voz da sua mulher, e comeste da árvore da qual eu te ordenei, não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Então, esse trecho aqui mostra bem claro o que é que nós temos que fazer. Aqui não é questão de que a voz da mulher não deve ser ouvida, ou que o homem sabe mais que a mulher, o homem é melhor do que a mulher. Não é isso que o texto está nos dizendo. Acontece que o homem sabia o que tinha que fazer, ele sabia qual era o mandamento, ele não fez. Ele deu ouvidos à mulher, que estava dizendo o contrário. A voz da mulher estava alinhada com a voz da serpente. E eles se desalinharam, eles então saíram, eles desprezaram a palavra de Deus. Então, o que é que essa história está me ensinando? Que é melhor eu não ouvir as vozes do mundo. Hoje há muitas vozes. Só que essas vozes do mundo, que são contrárias à palavra de Deus, ela pode estar na boca da esposa ou pode estar na boca do marido.
pode estar na televisão, pode estar na tela do seu celular, pode estar na boca do seu amigo, do seu vizinho, pode estar em qualquer lugar. São muitas vozes no mundo. Pode estar na boca do seu professor na escola, na universidade, pode estar na boca de um profissional de ciência, seja um pesquisador, seja um médico, muitos na boca do político, muitas vozes no mundo. Não ouça essas vozes antes de ouvir primeiramente a voz de Deus, a palavra de Deus. Porque destes ouvido à voz da tua mulher e comeu da fruta que eu te ordenei que não comesse. Esse é o ponto, meus irmãos. Então, essa é um incentivo, um encorajamento para que nós tenhamos muito cuidado com a palavra de Deus. Com a palavra, em conhecer, estudar, perceber, não permitir que as pessoas torçam a palavra, não fique ouvindo muitas pregações sobre a palavra. Ouça a palavra, ela mesma. Sabe, tem muita gente que não conhece a Bíblia, não se alimenta da palavra escrita, mas se alimenta de pregações, de sermões, de explicações. A internet está cheia de explicações, mas quando você conhece a palavra e você ouve uma explicação errada, você já sabe que ela está errada, e você terá o cuidado de não seguir essas vozes, mas seguir a voz da palavra de Deus. Seguir a voz de Deus. Esse é o ponto que nós queremos chegar. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado por esse texto maravilhoso, porque ele mostra o teu amor, ele mostra o teu cuidado. O Senhor não abandonou a sua criação. O Senhor não puniu simplesmente para destruí-la, mas pelo contrário, o Senhor viu, o Senhor teve a intenção, o Senhor está aqui trabalhando pela redenção. São atos redentores que o Senhor, Deus, faz e continua fazendo até hoje. E o teu amor nos constrange, porque o Senhor fez com que toda essa dor e sofrimento e a morte caísse sobre o teu Filho Jesus, o Salvador. E ele nos deu exemplo de alguém que ouve a tua voz e segue e obedece. E assim como foi dito à mulher que ela deve obedecer à voz do seu marido, que muitas vezes o desejo dela é contra, assim também a igreja muitas vezes quer fazer a sua própria vontade e não a vontade de Deus. Mas nós estamos aqui, Senhor, querendo te dizer, sejamos obedientes, fala conosco sempre, e nós vamos seguir a tua palavra e seguir a tua voz. Dentro da casa, dentro da família, nos negócios, na política, na igreja, em todos os lugares. O Senhor merece ser ouvido porque a tua palavra é amorosa, a tua palavra é verdadeira, a tua palavra é sábia. Em nome de Jesus eu te peço, abençoa o teu povo nessa noite e nessa semana, para a glória do teu nome. Amém. Que Deus te abençoe, meus queridos irmãos. Muito obrigado pela sua paciência em nos ouvir, ainda que seja por esse meio digital, mas que a palavra de Deus possa chegar diretamente ao teu coração com força. Deus abençoe grandemente.